E aí, minha galera, como é que nós estamos? Então, voltando aqui às nossas aulas, né? Na segunda semana de junho, aí para o nosso primeiro ano, nós temos aí a parte do lançamento oblíquo, né? E aí no lançamento oblíquo, basicamente mantendo-se as algumas características do lançamento horizontal, que é a composição do movimento, né? Do movimento aí em dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal, onde no eixo vertical o movimento é variado e no eixo horizontal o movimento é uniforme. Lembrando que tudo isso desconsiderando aí a resistência do ar. Então nós temos isso aqui tudo aqui bonitinho, que é um movimento de parábola, certo? Onde a composição vertical varia com o percurso e a composição horizontal mantém-se constante a velocidade, ok? Então aqui nesse exemplo a gente vai fazer todos os componentes aí extremamente necessários para esse movimento. Então ele coloca aqui como exemplo uma bola que é lançada do solo com velocidade V0, cujo módulo é 20, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Sempre no lançamento oblíquo forma um ângulo com a horizontal. Vamos considerar a gravidade 10 e desprezar a resistência do ar, como eu falei, para fazer a ideia do ideal. Então vamos lá. Ele faz algumas perguntas, né? E aí a gente já vai fazendo aqui algumas observações de acordo com as perguntas. Então o tempo de subida do movimento até aqui nesse ponto A, que a gente chama de altura máxima. Nesse tempo de subida, o tempo que ele leva para subir é igual ao tempo que ele leva para descer para cá para o ponto B. Tá certo? Então ele quer saber o tempo que ela leva para chegar nisso. Para isso, nós precisamos saber a característica aqui, já sabemos que é variada do movimento aqui na vertical. Então a gente vai usar uma figura trigonométrica para calcular essa velocidade aqui na saída aqui no vertical. A mesma coisa também a gente vai precisar depois mais na frente para calcular na horizontal, essa figura trigonométrica. E aí a gente vai usar aqui a relação de seno e cosseno para isso, ok? Então o tempo de descida sabemos que é igual ao de subida, quando calcular um já teremos o outro. Aí o tempo total vai ser a soma dos dois, né? A altura vai precisar desse tempo, né? Se a gente quiser, ou a gente pode calcular de uma outra forma, mas a gente basta com o tempo a gente já calcula que é a altura máxima que ele alcança aqui no ponto A. O alcance vai precisar do tempo total que ele leva daqui para cá, que é o tempo de subir mais o tempo de descer. Aí com a velocidade que a gente vai calcular pela figura trigonométrica, calculamos aqui o alcance. A velocidade de saída, quando a gente calcular aqui a velocidade horizontal, saberemos aqui que a velocidade horizontal aqui do vértice, né, no ponto mais alto, é a única que vai ter, porque na vertical é zero. Então, a gente já tem ela aqui calculada na letra D. Então, vamos lá para as nossas resoluções. Então, análogo ao exemplo anterior, né, do movimento lá do lançamento horizontal, a velocidade vertical de lançamento, vamos pegar pelo seno, né, que vai ser seno desse ângulo, cateto oposto, que é a componente vertical, que eu quero saber, sobre a hipotenusa, que é o lançamento oblíquo, né? Então, fazendo o produto aqui entre a velocidade de lançamento e o seno, nós teremos a velocidade vertical de saída. Então, o seno de 30 graus é 0,5, a velocidade de oblíqua é 20. Então, quando fizer aqui o produto 20 vezes 0,5 dá 10. Então, essa é a velocidade de saída vertical. Então, como ele quer saber o tempo de subida, então, pelo tempo de subida, vamos usar aqui velocidade final vertical, velocidade inicial de saída vertical, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. No ponto mais alto, a velocidade é 0. Velocidade de saída 10, a gravidade 10, no caso negativo, porque está subindo. Então, teremos o tempo de subida, que é 10 dividido por 10, 1. E aí, nós vamos ter 1 segundo. Como eu já disse para vocês, o tempo de subida é igual ao de descida. Então, o tempo total será a soma dos dois tempos, que vai ser de 2 segundos. Ok? Isso a gente vai precisar. Então, a altura máxima pode ser calculada pela equação de Torricelli, o movimento vertical, né? Lembrando que no ponto mais alto, a velocidade final é zero. Então, ela ao quadrado, velocidade de saída vertical ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Então, aqui é 0, 10 ao quadrado, que é 100,
mais 2 vezes menos 10 dá menos 20. Então, quando você ficar aqui 100 menos 20, vai para lá com o sinal trocado. Então, vai ficar o quê? 20H igual a 100. Então, 100 dividido por 20, 5 metros. O alcance horizontal, né, é calculado considerando o movimento horizontal. Então, para isso, agora vamos ter de usar o cosseno. Então, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é a velocidade oblíqua. Então, você vai ter o quê? Que a velocidade que eu quero saber vai ser a velocidade oblíqua cosseno do ângulo. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, a velocidade oblíqua é 20. Então, você vai ter o quê? 20 dividido por 2, 10, então vai ficar 10 raiz de 3, é a velocidade horizontal. Com isso, vamos calcular o alcance, que vai ser a velocidade horizontal vezes o tempo. 10 raiz de 3 vezes 2 dá 20 raiz de 3. Na letra L, quer saber a velocidade do ponto mais alto. Como eu disse para vocês, na vertical é 0, então só sobra o da horizontal, que a gente já calculou aqui anteriormente. Então, a velocidade no ponto A é igual à velocidade horizontal, que é igual a 10 raiz de 3. Com isso, a gente vai fazer as questões do nosso roteiro, né, que está previsto para nós fazermos as questões do nosso roteiro. Então, nós vamos ter o quê? O lançamento horizontal e oblíquo nas proximidades da superfície terrestre. E desprezada a resistência do ar, são consideradas como composição de dois movimentos que ocorrem simultaneamente, um horizontal e outro vertical. Descreva esses movimentos. A gente já falou, né, na explicação lá do nosso exemplo. Na horizontal é uniforme, na vertical é variado. Então vamos ver aí na descrição o que é que nós colocamos aí. A partícula lançada se move sob a ação da gravidade. Sua aceleração é a aceleração da gravidade, que tem direção vertical. Assim, a componente horizontal da aceleração é nula e, portanto, na horizontal o movimento é uniforme. Já a componente vertical da aceleração é constante, porque é a nossa própria gravidade próxima da superfície da Terra. Portanto, na vertical, o movimento é uniformemente variado. Lembrando que tem que desconsiderar aí a resistência do ar, tá ok, pessoal? Vamos para outra que nós marcamos aí, que é a 61. Um projétil é lançado obliquamente, né? Lembrando aí, do oblíquo é aquele certo ângulo, do solo horizontal com velocidade cujo módulo é 25, segundo o ângulo, θ, tal que o seno é igual a 0,6 e o cosseno 0,8. Considere G igual a 10 e despreze a resistência do ar. Então vamos lá. De novo, aquela descrição que nós falamos, né? Ó, movimento parabólico, velocidade oblíqua, altura máxima, alcance. Lembrando que o tempo de subida é igual ao de descida. Então ele faz aqui alguns pedidos de tudo aquilo que nós fizemos naquele exemplo anterior. Tempo de subida, tempo de descida, tempo total, altura máxima, alcance e velocidade do projeto no ponto mais alto. Tudo que foi pedido no exemplo foi pedido aqui nessa questão 61. Então a gente vai só refazer, né? Que é isso que eu peço para vocês fazerem aí. Então nós colocamos aqui as características de todos os elementos, para não surgir dúvida, né? A velocidade aqui de saída na vertical e na horizontal. Vamos calcular para aquela projeção trigonométrica do mesmo jeito. Então, o tempo de subida do projeto é obtido com base na análise do movimento vertical, né? Então, a primeira coisa que tem que calcular é a velocidade de saída vertical, que vai ser a velocidade oblíqua seno do ângulo. Sabemos que o seno é 0,6, então 25 vezes 0,6 dá 15. Então, eu já tenho a velocidade de saída na vertical. E aí eu vou usar a equação da velocidade, lembrando que no ponto mais alto, na velocidade vertical é 0. Essa aqui é 15, a gravidade é 10, e aí vamos calcular o tempo de subida. Então, 0, 15 menos 10t. Então, vai para lá com o sinal trocado. O tempo de subida vai ser o quê? 15 dividido por 10, 1,5. Já sabemos que o tempo de subida é igual ao de descida, então é o mesmo 1,5. Na letra C, é somar os dois tempos, ou multiplicar por 2. Teremos aqui 3 segundos para o tempo total. Para calcular a altura máxima, vamos aplicar as mesmas velocidades, né, na vertical, só que agora com a equação de Torricelli, fica mais rápido. Mas a gente poderia aí usar uma outra expressão. Então, 15 ao quadrado, 225, né? Mais 2 vezes menos 10 dá 20. Então, vai ficar 225 dividido por 20, que vai dar 11,25 metros. Né? O alcance horizontal do projeto é calculado
considerando que a horizontal do projeto desloca-se com velocidade constante, que a gente já falou, né? Componente horizontal. Então, a primeira coisa é calcular a velocidade horizontal, que vai ser a mesma todo o percurso. Pela figura trigonométrica, velocidade de lançamento, aí oblique, cosseno do ângulo. Então, 25 vezes 0,8 dá 20. Então, a velocidade horizontal é todo o tempo 20. Então, o alcance vai ser velocidade horizontal e o tempo total. 20 vezes 3, 60 metros. Como eu já calculei a velocidade horizontal e eu sei que no ponto mais alto a velocidade horizontal é a única, não tem outra, não tem nada vertical, então no ponto mais alto também é 20. E aí a gente encerra a nossa semana, né? E aí até a próxima e fique em casa.